Boa noite. Que alegria, né? Podemos estar aqui de volta, recomeçando o nosso ano. E como o Gil disse, sobre as bênçãos do Cristo, rogando que a gente tenha um ano de muito trabalho, muito trabalho mesmo, né? No bem, na seara do bem comum. E sejamos abençoados aqui no que fizermos no NEFA, mas não só aqui, fora também. E tenhamos um ano, assim, de muita paz, o que não significa que não tenham tribulações pela frente, mas que a gente consiga lidar com elas em paz. E nós fomos, assim, brindados com o primeiro texto do ano, cujo título é Conserva o Modelo, né? É para a gente conservar ao longo do ano o modelo das sãs palavras. Emmanuel comenta este versículo 13 do primeiro capítulo da segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras. Vamos ler o texto do benfeitor e então fazemos as nossas reflexões. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola, pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porque é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo, assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Ontem, quando eu estava lendo esse texto, é, inicialmente me veio a ideia de que Paulo e Emmanuel estivesse falando do nosso falar, né? Conserva o modelo das sãs palavras. É, mas aí, lendo por uma segunda, terceira vez e refletindo, caiu a ficha, né? Que não é aqui só o nosso falar. Quando ele está falando de conservar o modelo, é conservar ele aqui dizendo a Timóteo para que ele conservasse o modelo do que Timóteo ouviu dele.
e do que ele também ouviu dos outros. Afinal de contas, nenhum dos dois conviveram diretamente com Jesus, né? E naquela época, os ensinamentos eram muito mais transmitidos pela palavra oral do que pela escrita. Então, Paulo, né, Saulo, depois Paulo, teve a oportunidade de ouvir bastante a respeito da vida do Cristo Jesus. Obrigado, meu anjo. Ouviu, principalmente de Lucas, mas ouviu dos outros que conviveram com ele diretamente. Ouviu de Pedro, ouviu de Maria, né? Ouviu de Mateus. Aliás, ele próprio, quando se converte, né, ele recebe ali uma preciosidade que foram as anotações de Levi, que mais tarde se transformou no Evangelho de Mateus. E aí, aquelas palavras, né, começaram a fermentar dentro dele e foram ecoando não só por dentro, mas depois começaram a ecoar por fora. E quando ele escreve para Timóteo, ele escreve justamente isso. Se queres vencer na senda com o Cristo, conserva o modelo, Timóteo. A resposta mais curta do livro dos Espíritos é a questão 625, quando perguntam qual o tipo mais perfeito que a divindade ofereceu como modelo e como guia aqui para nós, seres humanos. E a resposta é Jesus. Ponto. Em alguns tem vide Jesus, mas este é o modelo a ser conservado. Mas Simval está muito longe da gente. Como é que a gente vai seguir o modelo do Cristo? Passo depois do outro. Porque se a gente achar que está muito distante e que por isso a gente não vai caminhar até lá, a gente não faz o mais importante, que é o primeiro passo. O primeiro passo numa jornada representa 50% do caminho, mesmo que seja uma jornada de 10.000 milhas. O primeiro passo representa 50%, porque foi a decisão que a gente tomou de caminhar. Os outros 50% vai ser um dia depois do outro. Porque o próprio Jesus não alcançou a condição crística dele, né, de um espírito puro, de um espírito crístico, da noite para o dia. O próprio Paulo, que nos escreveu isso daqui, também não alcançou esta condição da noite para o dia. Foram dias e mais dias e anos de reflexão, depois de conversa com aqueles que iam até sua tenda enquanto ele fazia o tear ali, e ele conversava, e depois de vivência, porque a melhor maneira que a gente tem de aprender é viver a lição. Sim, a gente aprende por repetição. Então, por exemplo, para comentar um texto aqui, a gente lê 5, 6, 10 vezes o texto. Porque cada leitura que a gente faz, não é isso, irmão? Cada leitura que a gente faz antes de sentar aqui e comentar, a gente vai observando determinados aspectos que a gente não via. E aí, às vezes, a gente para e às vezes a gente abre o livro. Hoje de manhã, deixa eu abrir aqui. Quando eu abro no Evangelho, ponde estas palavras nos teus ouvidos. Eu disse, ok, Senhor, já entendi. Ponde essas palavras nos teus ouvidos, né? Aí abre de novo. Marta e Maria. Jesus chega na casa delas, Marta está lá para um lado e para o outro, arrumando a casa, fazendo comida,
E Maria, como diz o texto de Lucas, é dada aos pés do Mestre, ouvindo as suas palavras. Poderíamos dizer suas sãs palavras. E aí Marta fala assim: oh, não te importas que eu estou aqui fazendo tudo e minha irmã não faz nada, está aí sentada? Fala, Marta, Marta, andas muito afatigada, muito ocupada, muito atribulada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, parte esta que não lhe será tirada. Então, eu entendi esse texto como o primeiro texto do ano de 2025, como sendo uma sugestão perfeita, né? Porque o modelo de atitude cristã, ele pode e deve ser aplicado no nosso dia a dia, em qualquer situação. Um dos maiores pecados que eu acho que algumas religiões cometeram foi divinizar a figura de Jesus. Como dizer assim, Jesus é Deus, então a gente nunca vai chegar perto, né? Jesus sequer foi um líder religioso. Jesus foi um ser humano do bem, mas assim, do bem extremo. Ele era 100% bondade. E as palavras estão aqui no Novo Testamento, né? Os 4 evangelistas, elas deveriam ser lidas por nós diariamente, porque elas dão dicas, elas nos inspiram a nossas coisas do dia a dia. É comum a gente abrir e no decorrer do dia a gente entender o que foi que aquele trecho ali que a gente abriu do Evangelho estava nos sugerindo para o dia. A sugestão da paciência, a sugestão da tolerância, a sugestão de não se preocupar, a sugestão de ter fé. Ter fé não é simplesmente acreditar, ter fé é saber, é ter a certeza que nós todos, sem exceção, somos assistidos, amparados perpetuamente pela providência divina. Que nada vai nos acontecer que não esteja dentro da esfera das nossas necessidades. E que quando acontecer, será do tamanho que nós consigamos suportar. A providência divina não permite que aconteça nada conosco que a gente não tem ainda condições de lidar. Então, ouvindo essas sãs palavras, internalizando elas, e pela repetição, quanto mais a gente lê, mais a gente vai internalizando isso, isso vai facilitando o nosso dia a dia. Porque na hora que aparece o momento difícil, o momento desafiador, o momento de tensão, ou que poderia nos levar a um desespero, a gente enxerga ali uma oportunidade de colocar os nossos talentos à prova. Então, se a gente precisa desenvolver a paciência, vai ter gente de nosso lado que vai estar ali desafiando a nossa paciência. Até porque não dá para comprar na farmácia uma pílula de paciência, né? Então, tendo esta certeza, conservando este modelo, a gente segue. E segue muito melhor. Por isso que o Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que que ele diz? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vai ter fardo para carregar? Claro que vai.
Nós estamos em pleno aprendizado. Como é que não vai ter fardo para carregar? Nós estamos aprendendo a discernir o que presta e o que não presta, o que é bom e o que não é. A gente tem que trabalhar. Mas o fardo, o mesmo fardo carregado com o modelo do Cristo, ou sendo guiado, né, o jugo do Cristo, torna o fardo muito mais leve. Então é isso que eu entendi, compreendi e que entendi que era o que Emmanuel queria passar para a gente. Ó, ouve, fala, lê, estuda, mas vai lá, desce lá, vai viver as situações presencialmente. Ajudar materialmente, contribuir, doar, é ótimo. Mas vai lá conversar. Conversa com a pessoa. Seja conhecida, seja desconhecida. Às vezes é gente dentro de casa que está precisando dessa conversa, e não gente que está longe. Está dentro de nossa casa, da nossa família, e que está precisando de um abraço, de uma conversa, de um sorriso. Né? Então, esta é a orientação de Emmanuel. Ajuda materialmente, mas muito mais do que isso, vai você pessoalmente conversar, ouvir, colaborar, rentear ali com a pessoa, porque aí a gente está cultivando um jardim interno. A gente não precisa ficar atrás das borboletas. Cultiva o jardim e elas vêm, né? E assim nós estaremos nos preparando para os momentos mais difíceis. Então, que o Senhor nos abençoe e nos conserve o modelo em nossas vidas. Paz e bem a todos.